Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, da fonte criadora, daquele que foi e sempre será o nosso caminho, verdade e vida, o amigo Rabi da Galileia, Jesus, da nossa Mãe Maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco neste momento, a cúpula espiritual do Centro Espírita Wilson Fabiano, aqui na cidade de Carapicuíba, a nós, os encarnados, estes que estão aqui na erraticidade, no mundo espiritual, buscando os seus reequilíbrios, enfim, que possamos, junto à oração da irmã, junto à lição do orar e vigiai, buscarmos atrelar essa temática junto com o entendimento que na sequência buscaremos construir com as intuições dos amigos espirituais sempre presentes. E sempre é uma alegria retornar aqui ao Wilson Fabiano, lógico, e que possamos então, com mais um tema, quem sabe sairmos um pouquinho melhores do que quando aqui adentramos aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais da casa, como também de meu canal no YouTube. E nesse meu retorno, primeira vez desse ano de 2026, já que está muito corrido as exposições evangélicas, gostaria, queridos irmãos e irmãs, de trabalhar mais uma obra a qual tanto eu amo a trabalhar nas casas espíritas. Obra esta da codificação kardeciana, assim, por nós conhecidas como a terceira obra desta codificação, publicada em sua primeira edição lá nos idos de abril do ano de 1864, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não sei se é do conhecimento de todos os queridos irmãos e irmãs, mas esta obra é composta de 28 capítulos, sendo o último, 28º, coletânea de preces espíritas, construída pelo querido codificador Allan Kardec. E os demais capítulos, do 1º ao 27º, nós temos no início de cada um deles o entendimento do codificador e na sequência, no feixe, lá para o final de cada capítulo, as instruções dos Espíritos, dando-nos uma visão macro, geral, acerca daquilo que Allan Kardec pesquisou e eles da quarta dimensão no mundo espiritual, ampliando-nos para que possamos sempre ter um entendimento, a compreensão, mas principalmente a prática no nosso dia a dia, que é o que desafiar-nos-ai muito nesta atual encarnação. Então, dentro desses 28 capítulos, escolhi o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item há de ser o de número 9. Que é as instruções dos Espíritos, como há pouco eu disse, logo no finalzinho desse capítulo 21. Caracteres do verdadeiro profeta. Pensamentos e atos concretizados. O que a irmã acabou de falar que devemos construir no nosso dia a dia. Pensamentos e ações mais assertivas, idôneas em prol do nosso semelhante. Então, estudaremos sim o que esses irmãos espirituais trarão. Quais caracteres devamos empreender, muitos de nós os potencializá-los, para que vençamos o mundo como meigo Rabi da Galileia, há pouco mais de 2000 anos atrás, assim venceu e convidou-nos para que também nós vençamos os nossos, dentro de nossas programações encarnatórias. Então sim, há de ser este convite neste momento, e é a gratidão, olha quantas informações, todos os atendimentos que percebi que a casa tem desde fevereiro do ano de 1997, 29 anos de portas abertas a cada um de nós, não só nessa cidade, mas cidades adjacentes. Então sim, será que todo esse tempo, 29 anos, trouxe-nos ferramentas, alicerces para que assim construamos estes caracteres de verdadeiros cristãos e espíritas? É o que haveremos de divisar logo na sequência. Mas é importante porque, logicamente, aqui entre nós pode ter um ou mais irmão que não é da doutrina dos espíritos, pode ser ali vinculado a uma outra religião e não tem nada de errado, está tudo certo. O importante é ser bom, é ser cristão, e não tem aí algumas definições acerca do tema que nós possamos trabalhar neste momento. O que vem a ser, por exemplo, o profeta? Será que todos nós temos as definições básicas a respeito? Entendemos que há de ser um indivíduo que vai ter sido contatado
tratado pelo sobrenatural ou pelo divino, pelas leis que regem o universo e que fala por eles. É o seu intermediário, é o intercâmbio, servindo como um intermediário com a humanidade encarnada, passando esse novo conhecimento descoberto da entidade sobrenatural para outras pessoas. Será que médium, não só na sua definição, mas em seu campo de atuação, existiu apenas e somente a partir de 18 de abril de 1857, com a publicação da primeira obra da terceira revelação do Consolador prometido pelo Cristo do Espiritismo? Não! Sempre existiu e sempre há de existir, porque o intercâmbio entre mundos é natural que assim não seja. Os seres auxiliam-se reciprocamente, os que estão mais avançados para com os menos, e assim nós vamos caminhando. A ascensão na estrutura física do orbe, como também dos seres em experiência evolutiva. Então, se estes, os ditos profetas, podem ser esses que são intercâmbio, que fazem com que o que aqueles externem faça com que outros mais, ao longo das sucessivas encarnações, tenham melhor proveito, melhor êxito de suas oportunidades. Por exemplo, nós, neste momento, transição planetária, final de estágio de provas e expiações, século XXI, terceiro milênio, ano de 2026, acabamos de findar um quarto deste século. E quais são os caracteres que até agora, com tudo que o Wilson e Fabiano, nesses 29 anos de existência, estamos empreendendo com as ferramentas que aqui nós as adquirimos, conscientes ou não, despertos ou não tanto. Jamais somos os mesmos da porta para fora quando aqui adentramos, independentemente de quem aqui à frente esteja. O conteúdo é transcendente. Então, bem-aventurados são todos os que buscam conteúdo, dizer a si mesmo o que eu tenho que me melhorar a partir deste momento no meu dia a dia, na família, com as pessoas na rua, estranhas, no ambiente profissional, nas instituições religiosas ou aonde quer que nós estejamos. Caracteres deste verdadeiro profeta. Profecias são as previsões, hipóteses, anúncios, suposições. Esse aqui também sempre existiu. Já passamos por mundos primitivos, estamos buscando findar um estágio de provas e expiações para que ascendamos para o terceiro nível de estado evolutivo, que é o mundo de regeneração. Então, será que todas essas previsões, estas hipóteses, esses anúncios que vieram ao longo dos anos e dos séculos pretéritos anteriores contribuíram para que pudéssemos expandir a nossa consciência, que somos eternos alunos do universo, que há muitas moradas na casa do Pai e que realocar-nos onde quer que nós queiramos, desde que ferramenta para tanto nós construamos no nosso dia a dia, de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada. É ou não é a proposta da segunda revelação do Novo Testamento de Jesus, da codificação kardeciana, aquelas que eu chamo de quarta revelação, ainda que não seja em sua definição, que são as obras complementares. Só Chico Xavier, aproximadamente 500 já publicadas. Divaldo, mais de 250. Aliás, de que é aniversário hoje mesmo, dia 5 de maio, desse querido irmão que neste orbe, se encarnado estivesse, estaria completando 99 anos de idade física. O nosso querido Divaldo Pereira Franco. Então que fique essa nossa homenagem também com essa temática deste capítulo 21, item 9 que nós estamos trabalhando. Foi sim um profeta, foi um propagador, foi um executor. Dos seus 98 anos, 78 de oratória no mundo todo, sendo o artífice das oportunidades que devemos as construir em nossa pequenez, de baixo para cima e de dentro para fora. É um exercício diário, não é fácil, queridos irmãos e irmãs, mas atingiremos os nossos objetivos desde que assim esforcemos para tanto. Quantas vezes, independente da temática que eu venha a trabalhar, eu convido a cada um de nós, sim, exceção, incluindo-me, diga-se de passagem, que não nos contentemos com o que nós somos até o prezado momento. Isso não significa, tão pouco quer dizer, que não devemos ser gratos à fonte criadora, a Deus. Muito pelo contrário. O corpo físico é a ferramenta de ascensão do espírito. Mas, se eu sei que, se nós sabemos que o hoje pode ser melhor que o ontem, e o amanhã
em relação a todos os períodos anteriores desta encarnação, sem falar das anteriores, por que não esforçarmos um pouquinho mais no penúltimo slide, trazer alguns queridos seres que aqui fizeram a sua parte e as suas ações, pensamentos e atos concretizados, tornar-nos melhores quando assim interiorizarmos os seus ensinamentos. Disse Eurípides Barçanufo lá na querida Minas Gerais: nós somos o sal da terra. O Meigo Rabi da Galileia afirmou-nos que nós somos deuses, que podemos fazer tudo isso que ele fez e muito mais. Disse que venceu o mundo e convidou-nos para que também nós o vencêssemos. Os nossos em individualidade apequenou-se para que nós, em espírito, por meio das sucessivas reencarnações, engrandecêssemos. Repito, não é fácil. São caracteres do verdadeiro cristão. Entendamos, profetas, neste item 9, capítulo 21, como cristãos espíritas, ou até mesmo os que se dizem ateus, que muitas vezes são mais cristãos dos que estão vinculados a propostas religiosas. É o bem, é a ação que faz-nos a transformar-nos em seres melhores, em experiência evolutiva, como na constituição física, energética, psíquica deste órgão, para que avancemos rumo ao mundo de regeneração. Quem assim não quer ter a oportunidade, daqui a algumas décadas e séculos, a que retornar neste mundo de regeneração, os nossos descendentes, o que estamos deixando para eles de alicerces, porque não cai do céu. Tudo é construção ao longo de uma e mais reencarnações. Então, sim, os profetas são espíritos evoluídos que provaram seu valor em existências pretéritas e que encarnam para este fim. Pois se o profeta não for um espírito evoluído, suas ações haverão de ser nulas, não serão úteis à ascensão dos seres em um determinado órbito. Está claro até esse prezado momento, queridos irmãos e irmãs? Acredito que, pelo menos nestes comentários iniciais, com estas intuições, está dentro dos parâmetros que devemos no nosso dia a dia buscarmos, melhorarmos a cada dia que passa. Então estejamos atentos, com os ouvidos de ouvir, olhos de ver e mãos de agir, onde quer que nós estejamos. Lembro que eu disse que no capítulo 21, item 9, eram as instruções dos Espíritos. Alguns não identificam-se, não adotam um pseudônimo, mas neste item 9 sim, temos a presença do querido irmão Erasto, lá no ano de 1862, praticamente quase 2 anos antes da publicação dessa obra, afirmando-nos que o verdadeiro missionário de Deus deve provar o que é pela sua superioridade, pela sua transcendência, pelas suas virtudes conquistadas, lapidadas e labutadas ao longo das sucessivas reencarnações, a sua grandeza espiritual, não os seus recursos e posses pecuniárias transitórias, empréstimos que deveremos um dia dar satisfação à fonte criadora, a Deus, como pelos resultados e a influência moralizadora, pelas suas obras o que? Concretizadas. Um sorriso, um abraço, um aperto de mão faz com que nós sejamos pessoas melhores a cada dia que passa, mas não é fácil. Embora, queridos irmãos e irmãs, aqui está o convite do irmão Erasto, para que esforcemos para tal e assim não percamos esta oportunidade ímpar a qual a espiritualidade proporciona-nos, que aqui assim as desenvolvamos. É um trabalho diário, trabalho de formiguinha em constância. Não desistamos, não nos percamos, não caiamos nas tentações do mundo, como bem disse a irmã aqui em sua preleção inicial. Sustentemos e agarremos no que tudo a Wilson Fabiana que nos proporciona nesta querida cidade de Carapicuíba, que tão bem nos acolhe o convite agora, em outras palavras, do irmão Erastus. Os verdadeiros profetas são humildes e caridosos, já os falsos podem ser orgulhosos, vaidosos, falam com arrogância e com todos os mentirosos, sempre querem ser desmascarados e desacreditados. Pergunto, existem falsos profetas neste momento, neste problemática que nós estamos enfrentando entre duas potências com a guerra de informações? E digo, pergunto, questiono-vos, quais dessas informações são verídicas?
quem pode as provar? Buscando impor-se ao trem, porque é uma das ferramentas de guerra. Lembram-se, final de provas e expiações, finais de tempos, momento de separação do joio e do trigo, estamos vivenciando. Então saibamos o que nós queremos para cada um de nós. Lembram que eu disse que depende apenas então somente de nós sermos felizes e até mesmo termos oportunidade de sair deste ainda pequeno orbe, conforme afirmam os espíritos neste sistema solar, tirando Plutão, que considera-se um planeta prisão. A Terra é o planeta menos evoluído em moral e intelecto em comparação aos demais. Então, somos ainda muito aquém de uma evolução para que não passemos por problemática que nós estejamos neste momento as enfrentando. Guerras, corrupção, mentira, fome e tantas mais que nós sabemos que a humanidade ainda, esses pouco mais de 8 bilhões de encarnados, estão perdidos por meio das tentações do material, do transitório. Mas viveremos a oração, a conexão, fará-nos-á mais límpidos e cristalinos a os atingi-los em mente para que busquem refazerem-se, reconstruírem-se e não cometam ações que possam ser desastrosas em prejuízo de uma coletividade. É o que nós podemos fazer em qualquer canto que estejamos. O pensamento é a conexão mais séria do universo, onde quer que nós estejamos. Então somos ou não os artífices também de amenizar essa psicosfera tão pesada que lá está no Oriente Médio, ou em outros países que também estão tendo ali as suas guerras. É o que nós precisamos desenvolver para que tenhamos caracteres mais sólidos na busca de sermos verdadeiros cristãos. É o que faz com que avaliemos estes dois tópicos e saibamos o que nós queremos para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, assim, e por isso, tomemos muito cuidado. Uma multidão de ambiciosos, orgulhosos, mentirosos e falsos se apresentam como missionários do Pai Maior, como reformadores, como messias, como profetas, e dizem que foram enviados por Deus. Reconhece seu verdadeiro cristão pelas suas, já sabemos qual é a palavra que fecha esta frase. É as obras. O bem falar, tentar impor-se ao trem pode transformar o mundo e os seres em experiência evolutiva. Temos essa resposta. Então vamos ser mais ativos, proativos em prol dos nossos semelhantes, sem esperar recompensa, tampouco retribuição, quaisquer que elas sejam, mas apenas então somente na certeza de que queremos bem servir, ser útil ao universo. Vamos dar satisfação apenas então somente de nossa consciência quando voltarmos para o mundo espiritual ao apagar das luzes dessa atual encarnação, que nenhum de nós sabemos quando há de ocorrer. Vamos nos preparar para tanto? O que queremos colher centuplicado neste mundo espiritual, para que gozemos aonde quer que nós queiramos, já que o plantio é livre e a colheita é obrigatória, já que devemos fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que deva ser feito a nós mesmos. Como reformadores, como messias, como profetas, e dizem que foram enviados por Deus. Tomemos cuidado com este feixe, para que não caiamos em tentações e não percamos na nossa atual encarnação. São os alicerces que aqui a casa nos proporciona para que não nos contaminemos com o que o mundo disperse-nos por meio destas mídias que a irmã disse, televisivas, radiofônicas, as redes sociais, a internet, enfim. Tomemos muito cuidado com o que estamos ouvindo, assistindo, compartilhando para com os nossos semelhantes. Walter Astro dizendo: desconfiai, portanto, dos falsos profetas. Sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação fugia sobre este orbe em seu campo material. Mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Vamos orar por eles. É o que podemos fazer, aonde quer que eles estejam, em qualquer canto deste orbe.
Um único Pai nós temos, todos nós somos irmãos desde o princípio, temos gente que lá necessariamente primeiro tem que estagiar no reino mineral até que um dia chegue no reino nominal. Temos que auxiliar-nos reciprocamente. Então, para que maior êxito tenhamos, neste momento agudo da transição planetária, esforcemos para sermos os faróis que venham acender a chama do bem, da caridade, da fraternidade, aonde quer que nós estejamos. É ou não o convite agora desse querido irmão Erasmo às nossas consciências. Podemos, não é fácil, repito, queridos irmãos e irmãs, mas haveremos de conseguir. Se estamos falando de caracteres, de ferramentas, de ações, de pensamentos mais assertivos, por que não falar desta transição planetária que lá no início eu citei sobre ela? É de acordo que sim, é um movimento natural que proporciona aos planetas mudarem a sua faixa vibratória. Últimas oportunidades de nós, os encarnados, continuarmos reencarnando neste orbe. Reencarnam-se com a missão de alavancar o progresso em diversas áreas da humanidade, moral, científica, tecnológica e tantas outras. Raramente, em alguma de minhas exposições, eu não indico a leitura ou estudo da quadrilogia daquele ser que muito trabalhou com o aniversariante de hoje, se estivesse encarnado. Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos de Divaldo Pereira Franco. Transição planetária. São 4 livros, uma quadrilogia, demonstrando-nos que sim, a convite de Jesus, estes lá da constelação das Pleiades, da grandeza do sistema quádruplo de planetas de Alcione, aqui desde a década de 70, estão aportando por meio da reencarnação, afirma-nos assim Manuel Filomeno de Miranda. E tem um vídeo no YouTube de Divaldo também afirmando isso em um questionamento a qual foi submetido em uma de suas grandes palestras, dos seus enormes congressos que ele fazia aí ao longo deste orbe. Então, o que nós estamos fazendo para aproveitar estes que estão vindo, que já passaram por desafios como nós estamos passando neste orbe, mas venceram-os, e agora querem que nós vençamos? Não é à toa que eles tiveram aí o voluntariado para que encarnarem-se. Se tiverem êxito, ascenderão ainda mais em sua caminhada evolutiva. Capítulo 3 e item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Escala progressiva dos mundos. 5 níveis nós conhecemos, desde o primitivo até o último, que são os mundos celestes e divinos, a qual Jesus, anjos, arcanjos, serafins, governadores de sistemas solares de galáxias, quem sabe até de universos, podem entrar e sair, porque não são orbes, prisão como o é ainda o planeta Terra. São mundos transitórios onde a felicidade é plena, onde as criaturas já atingiram a perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai pode a obter. Mas na condição de criatura, todos nós inexoravelmente as atingiremos. Esforçarmos ou não um pouquinho mais dentro dessa proposta do capítulo 21 e item 9. Caracteres que devemos desenvolver para que aproveitemos, inclusive, neste último tópico, essas ferramentas e alicerces que esses queridos irmãos, ditos extraterrestres, mas criaturas como nós, filho do Pai, da fonte criadora Deus, não importa se lá em seus orbes são em outras constituições físicas, em outras consciências, como tanto vimos lá na obra, por exemplo, de Chico Xavier, aquela que foi sua mãe biológica, Maria João de Deus, intitulada Cartas de uma Morta, uma das primeiras obras da lavra mediúnica de Chico Xavier, nas primeiras décadas do século XX, onde lá ela teve a experiência de ir em Saturno, de ir também em Júpiter, uma visitinha também em Marte, por que não? E ir lá dizer como são os seres, as constituições físicas dos orbes, como dos que estão ali em experiência evolutiva. Convido-os também para que estudem essa obra. Sem falar Humberto de Campos, Crônicas de Além-Túmulo, novas mensagens, experiências que ele teve no planeta Marte. Olha o intercâmbio entre mundos neste tópico que agora eu trago e que citei-vos da escala evolutiva dos mundos. Não mais estamos em primitivos, estamos buscando vencer provas, expiações para que adentremos a regeneração. Daqui a alguns séculos, milênios, quem sabe, cheguemos aos mundos ditosos e felizes, enfim, os celestes e divinos. Aqui algumas poucas características para que embaseemos acerca do tema que nós estamos trabalhando. Mas convido-os para que adentrem a este item 4 de uma forma mais ampla, porque tantas outras mais informações Allan Kardec trouxe-nos para que digamos a nós mesmos: dias melhores haverão de vir a este orbe, desde que assim os construamos. Repito, não cai do céu, é uma construção diária, imprescindível. Não
posterguemos para o futuro tão pouco, transferimos para o trem as responsabilidades que nós, em individualidade, devemos as empreender para que aceleremos esse processo, porque a felicidade relativa espera-nos de braços abertos. O que estamos fazendo mesmo para acelerar este processo? Questionemos diariamente para o nosso próprio benefício. Mais alguns pontos que coloco-vos acerca desse mundo de regeneração. Vejamos que, neste período destes tópicos que nós estamos trabalhando, algumas das características, logicamente não são em seus estágios iniciais, porque já estamos vivenciando os estágios iniciais da regeneração, ainda que não seja tanto propagado pelos meios de comunicação do orbe, pela espiritualidade superior, sim, mas, lógico, e consequentemente há de ser sim esses alicerces por nós vivenciados do estágio intermediário para o avançado de mundo de regeneração. Concordam comigo? Apreciemos esses tópicos e veremos que sim, são construções que nós deveríamos empreender no nosso dia a dia. Logicamente que as conseguimos desde que esforcemos para tanto. E aqui a quadrilogia que há pouco citei aos queridos irmãos e irmãs, são obras transcendentes que fazem com que tenhamos a esperança que esse orbe nunca esteve desamparado. O Miguel Alves disse que estaria conosco até o final dos tempos. Afirmei-vos que estamos vivenciando o final dos tempos. O que estamos fazendo com essa presença transcendente de Jesus, que não precisa materializar-se, reencarnar-se, para que ascendamos, não. Utilizemos tudo o que Ele nos proporcionou nesses pouco mais de 2000 anos, desde a sua única encarnação, nos seus aproximados 33 anos de vida física. É o que vai convidar-nos, Manuel Filomeno de Miranda, entre outras palavras, junto a estes seres que aqui estão aportando de fora, inclusive, deste sistema solar, para auxiliar-nos e assim não mais vivenciarmos este momento tão difícil de provas e expiações que em nada vem agregar a nossa felicidade se não estivermos despertos e cônscios de nossas obrigações individuais. Tem mais alguma obra que poderia citar-vos e orientar-vos ao estudo lógico, queridos irmãos e irmãs, como por exemplo no período de pandemia 2023, aquela que também trabalhou muito com o Divaldo, Joana de Ângeles, obra essa intitulada Mundo Regenerado. Deixo-vos também aqui o convite para que possam estudar essa obra. Está ou não atrelada essas informações aos caracteres que devemos, alguns, os começar a desenvolver e a outros, os potencializarmos no nosso dia a dia, sempre de forma simples, humilde, fraterna, despretensiosa e apagada, no anonimato, dando satisfação apenas e tão somente aos nossos monitores espirituais, a Deus e à nossa consciência, de que estamos nos esforçando para que sejamos melhores e o orbe também torne-se melhor pelas nossas ações, pelos nossos esforços no nosso dia a dia. Tenho como hábito também, queridos irmãos e irmãs, atrelar uma das obras da codificação, além da que eu esteja trabalhando como carro-chefe, porque eu sempre venho ao encontro de uma temática que estejamos trabalhando, por exemplo, o Livro dos Espíritos. A depender do tradutor, 1018 ou 1019 perguntas e suas respectivas respostas, mas não para aí. Não citam isso, mas citam ainda subperguntas e subrespostas, computando-se 251 subperguntas e subrespostas. Então não é apenas 1018 ou 1019 perguntas e respostas. E neste momento podemos trazer aqui a questão de número 624, onde Allan Kardec fará o seguinte questionamento à falange do Espírito da Verdade. Vejamos. Qual é o caráter do verdadeiro profeta? Não é disso que estamos trabalhando? Respondem os amigos espirituais. O verdadeiro profeta é o homem que tem que ser bom, tem que esforçar-se para tanto, homem e mulher, lógico, inspirado por Deus, podendo assim reconhecê-lo por suas palavras e, consequentemente, ações. Deus não se serve da boca do mentiroso para ensinar a verdade, porque o mentiroso pensa apenas e tão somente nele. Orgulho, vaidade, arrogância e prepotência, quando seres ainda reencarnados deste orbe, assim portam-se em prejuízo
De quem? Primeiramente, deles mesmos. Porque o antigo ele via a corrente obrigatória a responder um sentir por sentir, pensamentos e atos realizados, como também atos não realizados, que já temos competência para os realizá-los, mas empurramos com a barriga, deixamos para o futuro, postergamos ou transferimos para o trem aquilo que deveríamos nós mesmos estarmos empreendendo em benefício da ascensão desse órgão e dos seres aqui em experiência evolutiva. Na sequência, dentro desse pedimento, continua Kardec questionando qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. Lógico que foi Jesus. E Kardec, na condição sempre de pesquisador espírito transcendente, veio trazer-nos uma nota acerca dessa resposta lógica dos espíritos, dizendo-nos: Jesus é para o homem um tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar para a sua ascensão neste órgão. Por exemplo, Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que Ele nos ensinou, sim, é a mais perfeita. E por expressão aqui empreendida por esse ser transcendente estelar da lei, da fonte criadora de Deus, mas límpida e cristalina, para que ao longo das sucessivas encarnações nós as utilizássemos, escorregando em alguns momentos, reconstruindo-nos nos outros, mas não nos perdendo em nossos objetivos transcendentes. Porque ele falava, sim, e estava animado do Espírito Divino, da conexão do seu Pai maior e do nosso Pai também, que foi o ser mais puro que aqui apareceu na Terra. Não temos dúvidas sobre isso, está fora do que nós estamos falando até o presente momento. Vamos nos atentar sobre o que precisamos melhorar no nosso dia a dia, queridos irmãos e irmãs. Sejamos persistentes no bem, na caridade, na fraternidade, na nossa reforma íntima, tão imprescindível de a ser empreendida nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Lógico que não é fácil, mas é imprescindível que tentemos a cada minuto, para não dizer a cada segundo do nosso dia, em estado de vigília, com os olhos abertos, por exemplo, neste momento. Basta que queiramos mudar para o bem. Deus tem certeza que conseguiremos. Nossos mentores individuais, tudo está conectado. Temos que ter ouvidos, olhos e mãos de agir. Faremos melhores a cada dia que passa, desde que assim esforcemos. Não tenhamos dúvidas disso, queridos irmãos e irmãs, independentemente do que nós venhamos a empreender. Essa tem que ser a válvula mestre para a nossa propulsão no bem, para o nosso crescimento, para o nosso acelerar de felicidade que está ali na frente, buscando os nossos esforços individuais. Deus enviou Jesus como modelo que devemos sempre seguir. É o caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega até Deus ou Pai maior se não for pelos seus exemplos transcendentes. Também não temos dúvidas sobre isso. Estamos falando de transição planetária, estamos dizendo que ao aportar-se seres de fora desse sistema solar, divisamos que sim, há de adentrarmos de uma forma mais séria nas próximas décadas e séculos no mundo de regeneração. E Emmanuel, por meio de Chico Xavier, trouxe algum contributo, sim. Por exemplo, essa obra intitulada Plantão de Respostas, lá do extinto programa da TV Tupi, do Pinga Fogo, onde ele afirma-nos que seja um pouco antes, um pouquinho depois de 2057, a Terra tornar-se-á de uma forma mais séria este mundo de regeneração. E tem um motivo transcendente para tanto nessa data, completar-se-á 200 anos da publicação da primeira obra, 18 de abril de 1857 e 2057, 200 anos de transcendência, para que assim possamos esforçar-nos a cada dia que passa, desde que assim possamos ter essa consciência transcendente. Estamos partindo para o fecho do nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs. Também gosto de trazer esta passagem desta obra, como aceitar a rejeição e promover a aceitação. Frase essa muito atribuída a Francisco Cândido Xavier, mas que não é dele, é sim de autoria de James R. Sherman, publicada lá um ano após o
meu nascimento, 1982, ele vai nos dizer que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, vírgula, aqui está o rumo da nossa felicidade. Qualquer um de nós podemos agora, hoje, em loco, nesta atual encarnação, construirmos um novo fim. Alguém tem dúvida disso? Temos exemplos que assim foram empreendidos pelos seres transcendentes que aqui corporificaram-se em um corpo físico, e Giovanni de Pietro de Bernardone, a qual nós o conhecemos por Francisco de Assis desde o século XI, também vem em um trecho de uma das suas orações que nós tanto nós a conhecemos, convidando-nos para que sejamos um instrumento da paz do mundo onde quer que nós estejamos. Olha a rosa mística de Nazaré também, sorrindo para nós, confiante em nossos esforços, na nossa transformação. Essa imagem foi extraída por meio da realização, intuição e ditado do Espírito Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier. Então, sim, é uma das imagens mais próximas da querida rosa mística que continua nos auxiliando lá do Sol do nosso sistema solar, mas que podia estar em outros cantos mais avançados das muitas moradas da casa do Pai, mas afirmamos os Espíritos que lá está, e não abandonarmos-a jamais nesta proposta de findar de provas e expiações, porque ama a humanidade. Ela não veio à toa a este orbe há pouco mais de 2000 anos. Eis que é a querida rosa mística de Nazaré, junto a todos os reinos, convidando-nos para que desenvolvamos o amor transcendente aonde quer que nós estejamos. Lembram-se que no feixe eu disse que traria alguns irmãos que tanto se esforçaram e demonstraram que se é possível que vençamos a cada dia que passa em nossas dificuldades e imperfeições. Então fecho assim com esses queridos irmãos. Vamos fazer como eles fizeram, não buscando os igualar, mas fazendo sempre mais. Repito, não estou tentando conquistar-nos até o presente momento, mas buscando sempre a transcendência em pensamentos e atos, onde quer que nós estejamos. Eis o convite desses queridos irmãos. Logicamente, que imagem gerada por inteligência artificial. Antes, se eu estivesse mesmo próximo desse ser, estaria bom, né, queridos irmãos? Eu e cada um de nós em experiência evolutiva. Mas é uma forma de animarmos que eles não nos abandonaram e jamais haverão de nos abandonar. Estão conosco e haverão de estar desde que esforçamos para agirmos junto a eles, no bem, na caridade, na fraternidade. É o convite, o feixe que trazemos nesta oportunidade, nesta terça-feira, praticamente nesse segundo quadrimestre do ano de 2026. Desejo, sim, já partindo para as vibrações finais e convidando-os para que os que estejam à vontade possam fechar os seus olhos na gratidão à fonte criadora deles. A Jesus, a Maria, a José, São Germain, a cúpula espiritual do Wilson Fabiano, os nossos leitores individuais e a todos os seres que buscam melhorar-se a cada dia que passa. Sim, é possível que vençamos o mundo, como o meio Rabi da Galileia venceu. Construamos, conforme o capítulo 21 e 39 convidou-nos nesta noite a acelerarmos os caracteres que devemos nós a nos empreender no nosso dia a dia e sejamos espelho, artífices do novo mundo, da nova terra, do mundo de regeneração. É o convite que deixou-nos não só Erasto, mas todos esses que participaram desse entendimento por meio das intuições do mundo espiritual, desejando-nos assim, lógico, um ótimo resto de semana, um ótimo atendimento agora nas salas de tratamento e, enfim, saiamos melhores do que aqui quando adentramos foi o convite que eu disse que poderíamos assim nos fazer na nossa intenção de reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Então, mantenhamos em silêncio, concentrados e aguardando que sejamos chamados pelos amigos trabalhadores encarnados em junção e uníssono com a cúpula espiritual aqui do Wilson Fabiano. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo resto de noite. Que assim seja.